que estão valendo. Thaís Freitas, e aí, vamos ter mais médico no Brasil ou não vamos, Thaís? Pedro Campos, nesse momento aqui exato, 8h17 do dia 21 de março de 2023, eu não sei te responder. Porque o que foi lançado ontem pelo governo federal, o relançamento do programa Mais Médicos, recoloca algumas condições que existiam antes, mas com o compromisso do governo federal que dessa vez serão priorizados médicos brasileiros e não médicos cubanos. A gente tem que lembrar um pouco a história do Mais Médicos, para aí a gente ter aqui parâmetros também, números, dados, para comparar o que aconteceu lá atrás com o que vai acontecer agora. O programa Mais Médicos foi lançado em 2013, governo Dilma, 18 mil médicos participaram, a maior parte médicos cubanos. Havia um acordo firmado entre o governo do Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde, que era quem recebia o salário dos médicos cubanos e fazia a distribuição de acordo com o que havia sido acertado com o governo de Cuba. Isso não era algo aberto na época, mas ao longo do tempo, alguns médicos cubanos foram revelando qual era o modelo de trabalho. Eles recebiam naquele momento aproximadamente R$12 mil líquidos. Eles recebiam, não, era o que o governo brasileiro pagava para ter os serviços dos médicos cubanos no Brasil. Desses 12 mil, 3 mil iam para o médico no Brasil, R$300 iam para a família do médico em Cuba, e esses R$300 equivaliam à época ao que o médico em Cuba ganharia se trabalhasse em Cuba, R$300. E o restante, um pouco mais de R$8 mil, iam para o governo cubano. O governo brasileiro dizia o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz um acordo com a OPAS, eu estou pagando dinheiro, a forma como eles dividirem não é um problema meu, o que eu quero é ter os médicos aqui. Mais ou menos, não é? Porque a gente tinha médicos trabalhando no Brasil por uma remuneração de 1/10 do que recebiam os brasileiros e o governo fazia de conta que não via isso. Ao mesmo tempo, porque essa aqui não é uma questão fácil, o programa Mais Médicos, sim, levou médicos, mesmo que menos qualificados, era o que se dizia à época, porque a formação do médico em Cuba é uma formação generalista, são pouquíssimos os especialistas. Agora, para lugares que dependem de uma assistência básica, às vezes o generalista resolve. É tratar diarreia em criança, é tratar coisa simples. De fato, o programa acabou levando médicos para lugares que não contavam com assistência à saúde. Uma coisa justifica a outra? No meu entender, não. No meu entender, não. A gente tem que procurar sempre a melhor solução para as questões. Fechar os olhos a algo que acontecia naquele momento não me parece que deva ser repetido agora, mas isso a gente ainda vai ver, Pedro. Hoje, o Brasil tem mais ou menos 2,8 médicos por cada 1.000 habitantes. É um índice excelente, comparável a países de primeiro mundo. A questão é que esses médicos têm uma distribuição irregular pelo país. No Sudeste, a média é de 3,2. No Norte, de 1,3. 1,3. É quase 1/3 do que existe no Sudeste. Por que acabou o Mais Médicos em 2018? Aí, de novo, é uma discussão para mais de metro. Alguns dizem que o governo Bolsonaro, que havia sido eleito, sinalizou que não ia manter. Outros dizem que o governo de Cuba foi quem retirou os médicos do programa. As duas coisas são verdade. O Bolsonaro disse que não ia manter. Sabedor disso, o governo de Cuba disse, bem, também já que é assim, então não participo mais. E durante o governo Bolsonaro e depois com todas as questões trazidas pela Covid, o programa foi um pouco escanteado. Existem ainda 3.500 médicos cubanos que não voltaram a Cuba, moram no Brasil e conseguiram na justiça o direito de serem reintegrados a um projeto Mais Médicos, Médicos pelo Brasil, o nome é o que menos importa e devem ser agora reintegrados. Segundo o Ministério da Saúde, hoje são 300 municípios no país que não têm médico no posto de saúde há mais de 1 ano. Nenhum médico colocando os pés no posto de saúde há 1 ano. É uma situação grave. Agora, o que foi anunciado ontem pelo governo, Pedro, vai fazer com que médicos brasileiros se interessem pelo projeto? Não dá para dizer, mas não me parece que haja uma grande diferença em relação ao que havia lá atrás. Há uma bolsa de R$13 mil, que é oferecida para quem participar desse projeto, comprometimento de entrega durante 4 anos. O que é que tem de diferente aqui?
auxílios para que esse profissional se desenvolva e se especialize enquanto exerce o programa Mais Médicos. Então, bolsas para que ele faça especialização, mestrado, alguns outros auxílios para aqueles que optarem pelas regiões mais remotas. Isso vai ser suficiente? Olha, na primeira vez não se mostrou. Existem aqui alguns ingredientes um pouquinho melhores, mas isso vai ser suficiente para fazer com que médicos, mesmo recém-formados, façam adesão a esse programa. É claro que a decisão de carreira é uma decisão muito particular de cada um de nós. Existem aqueles que fazem medicina porque querem atuar em áreas remotas, porque veem a medicina quase ali como que uma vocação, uma doação. Existem aqueles que já sabem a especialidade que querem seguir e querem trabalhar num hospital de ponta na melhor cidade, no melhor ensino que houver no país. Ok. Como é que você vai equilibrar essa distribuição? É um grande desafio, porque existe hoje sim uma disparidade. Também existe no governo do PT a vontade de ressuscitar as velhas marcas. A gente viu isso acontecendo agora com Minha Casa Minha Vida, acontecendo de novo com o Mais Médicos, com o Bolsa Família. Então faz parte da comunicação do governo também dizer que as coisas estão voltando. É essa a comunicação oficial. Entre o anúncio e a realidade, muitas vezes tem um caminho gigante a ser percorrido e a gente vai saber nos próximos meses se isso aqui vai virar ou não.